Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Com certeza você já fez alguma coisa que não devia ter feito quando você era mais novo. Eu deixei o cabelo crescer. Eu nunca mais me perdoei por isso. Mas enquanto a sua mãe estava lá preocupada com você, dando tiro no videogame, mal ela sabia que existiam alguns jogos ainda piores dentro daquela sua bolsinha de CD. Eu tinha uma vinha assim, cheia dos negócios pirata. Ele é o melhor pirata que eu já vi. E é sobre alguns desses jogos pervertidos que eu quero dar uma relembrada hoje. Eu acho que muita gente talvez nem conheça alguns dos jogos aqui, mas tinham vários que não eram voltados para o público infantil. Porque hoje em dia é normal você ter 30 anos nas costas e jogar videogame, né? Na verdade era estranho antes você ter 12 e brincar de bonequinho, né? Eu sempre fui um partidão, 12 anos lá brincando com Digimon e tal, e os meninos tudo beijando na boca. Mas nos anos 90 e 80, isso era praticamente uma exclusividade japonesa. E é daí que surgem esses jogos adultos que eu vou te mostrar agora no Nerd Show. Um jogo que ficou muito famoso na época era o Gauss Panic. Você conhece esse aí? Good luck! I'm Marina. Ele foi lançado em 1990 e era um jogo de fliperama. Nele, você tinha uma imagem escondida e tinha que ir usando o direcional até fazer uns quadradinhos. Isso para revelar o que tinha por baixo daquilo. Tipo aquelas provas do Silvio Santos que você tinha que adivinhar qual que era o rosto, você lembra? É esse camarada que ela falou? Não é. Então valendo R$100, tira as orelhas dele, tira as orelhas pra ver quem é, deixa eu ver quem é. Quem será? Só que enquanto isso, alguns bichos tentavam impedir que você completasse essa figura. E depois que completava uma certa porcentagem, aparecia um desenho de uma modelo sensualizando ali na tela de 32 bits. Good. Só que não era só desenho, né? Conforme você ia passando de fase, a mulher ficava cada vez mais despida, até aparecer completamente pelada na tela. Olha só que jogo saudável, né? E antes que você diga que era só um desenho, quando completava essa segunda fase, depois do desenho aparecia a foto de verdade em carne e osso da moça, que ainda falava uma frase caliente. Come on. Em 96, ele finalmente foi pro console, pro Sega Saturn. E foi aí que muitos adolescentes começaram a quebrar os recordes mundiais de montar quebra-cabeça para ver as fotos. E um jogo que colocava o GTA no chinelo no quesito violência era o Carmageddon. Você lembra dele? Ele é de 1997 e era tão pesado que a venda dele foi proibida aqui no Brasil. Só que justamente por causa disso que ele ficou super conhecido. E eu jogava, eu não sei se falar que é legal, eu vou parecer um psicopata, mas era bem legal. Porque aquele negócio, né? Qualquer coisa proibida que a gente não fica com mais vontade ainda de ver como é que é. Você quer fazer essas coisas erradas? Faz essas coisas erradas. Vai pro inferno. Mas não fui eu que fiz. Ainda mais se falar disso na televisão, né? O jogo foi proibido. É isso aí que eu quero jogar mesmo. E como nessa época a pirataria era uma das especialidades brasileiras, tinha Carmageddon para qualquer um por R$5 na feira. E isso para quem tinha o PlayStation 1, porque quem tinha computador era mais fácil ainda de achar ele de graça na internet. Eu lembro que eu consegui copiar esse CD de alguém e escrevi com aquela caneta em cima assim, Carmageddon, né? Foi um momento épico na minha vida. Em alguns outros países, o jogo foi vendido com um mod, que é tipo uma modificação, que ao invés de pedestres, se atropelava zumbis e robôs. E para acessar o modo normal, com humanos, né, precisava de uma senha que era facilmente burlada. O que muita gente não sabe é que o Carmageddon foi baseado no filme Corrida da Morte, lá de 1975, que tem até o Sylvester Stallone no elenco. Não sei se você lembra, olha só. Mas espera aí, vamos interromper a programação rapidinho aqui para um recado especial. Eu vejo muito nos comentários vocês falando assim, nossa, mas o Nerd Show devia ter 10 milhões de inscritos, como esse canal não bateu 10 milhões de inscritos ainda? Então,
parte é culpa minha, parte é culpa de vocês também. Vocês têm que me ajudar, gente. Ó, deixa um like, inscreve, porque o YouTube vai falar assim, que canal legal, vou mandar pra mais gente. E mais gente vai receber um conteúdo muito bacana que vocês gostam, né? E mais gente vai entrar nessa forma e vários pães de queijinho vão pro forno, tá? Então eu conto com a sua ajuda pra gente crescer e dominar o mundo. E o primeiro The Sims, hein, gente? Vocês lembram? Lá de 2000 foi um sucesso absoluto, tanto aqui como no resto do mundo. E no geral, esse lance de simular a vida real pelo computador explodiu nessa época de várias maneiras. Também tinha aquele Second Life, que era super popular e tal, só que enquanto nesses dois jogos o objetivo era conseguir melhorar a sua casa, né, arranjar um emprego e fazer todas as tarefas do dia a dia, em 2004 surgiu o Flirt Up Your Life. Gostou do meu... Você é o bichão mesmo, hein, doido? Cujo objetivo máximo, o chefão do jogo inteiro, era você conseguir uma oba-oba, né? Se você lembra desse filme, você sabe o que eu tô falando. Músicas, por favor, editor, de conquistar a Bárbara. Vou conquistar você, Bárbara. Amei. You win. Perfect. Isso porque no single você dividia um apartamento com outro personagem. E é só isso. Também dá pra você dar uma ajeitada na casa, né? Mas não tanto quanto no The Sims. Apesar da jogabilidade ser bem parecida, a personalização era bem limitada. E as falas eram quase 100% voltadas pro... chaveco. Você tinha que ir pegando intimidade, trocando alguns favores, até que os dois personagens ficavam mais à vontade, né? E começavam a andar sem roupa pela casa. E no final, eles consumavam o ato, né? Tirem as crianças da sala. Dava pra você arranjar esse jogo naquelas revistas que vendiam em banca, né, sabe? Que vinha com CD-ROM. E como era bem baratinho, às vezes tinha até um perto dos caixas do supermercado assim, e muita gente levou. E o aviso de proibido para menores de 18 anos passou batido por muitos pais. Agora, se a gente for pra era do Xbox e do PlayStation 2, a gente se depara com um jogo que fez um certo sucesso por aqui, mas que lá na gringa foi o sucesso pros pervertidos de plantão. Eu tô falando do Leisure Suit Larry. Você lembra desse jogo? Thanks, God. Right on. Larry, let's go to the library and knock boots. No, we did that yesterday. A versão de 2004 já dava aquela melhorada gráfica, né, que a gente teve com a nova geração dos videogames. E colocava um tiozinho baixinho que parece o Jimmy Neutron de 40 anos, fazendo de tudo para conseguir ficar com uma mulher, ou pelo menos tirar um proveito da situação. Lógico que era um jogo nada indicado nem para menor, nem para maior, porque ele não era muito bom assim, né? Mas assim, fez sucesso, né? Falava de então vai. Ainda bem que ninguém sabia muito de inglês, né? Porque ele era cheio de palavrão. E quando os personagens não estão xingando, eles estão falando alguma bobeira. E tinha quem conheceu o jogo do Larry só nessa época. Mas ele, na verdade, é uma franquia de anos e mais anos. O primeiro jogo foi lançado em 1987. E nessa época, sim, era um dos poucos jogos adultos de consoles. Eu acho estranho falar jogos adultos de console. A única coisa que vem na minha cabeça é a miniatura do Kid Bengala. Mas aí seria um consolo, né? Diferente. No total, a Sierra, que era desenvolvedora desse jogo, lançou 6 jogos. Mas a versão de 2009 para Xbox 360 e PlayStation 3 não fez muito sucesso. E depois eles tiveram alguns outros remakes e algumas tentativas de continuação. Mas claramente, né, ele só bombou pela falta de opção que alguém tinha para acessar esse tipo de conteúdo mais adulto. E hoje a questão é bem diferente, né? Mas ainda falando de PlayStation 2, se você não conhecia o Leisure Suit Larry, nome difícil demais, com certeza você vai lembrar de um desses daqui. O The Guy Game era a personificação dos besteróis que a gente cansava de assistir na época, que era bastante bom, tipo um American Pie, Porks e vários outros. Era uma mistura de reality show com videogame. Só que o videogame era uma bela de uma desculpa, porque no jogo você não tinha muito o que fazer. O jogo todo mostrava um apresentador fazendo perguntas para algumas mulheres. E cabia a você não responder essas perguntas, mas falar se elas tinham acertado a resposta ou não. E conforme você acertava, o vídeo delas continuava. E as que erravam, levantavam a blusa e mostravam as suas intimidades. Um joguinho bem simples. I don't know.
I'm sorry, that's incorrect. The correct answer is Colgate. William Colgate. Okay. All right. Are you ready, guys? I need some noise for Honey. One. A lot more noise than that. Come on. Era praticamente uma pornô chanchada no PlayStation 2? Era, né? Mas teve gente que jogou. Na época do lançamento, rolaram alguns processos, porque uma das mulheres disse que nunca falaram pra ela que aquilo se tratava de um jogo, porque essas imagens foram feitas durante um festival local em uma ilha, e ela achou que as imagens fossem ser transmitidas só por lá e só durante esse evento. Mas aí eu fico pensando, ela ficou pensando que é só durante o evento. Então tá tudo bem, vou mostrar só, mas é só durante o evento, hein, galera? E teve até uma treta com uma outra menina que era menor de idade, e por isso ele foi proibido em vários países com razão. E em 2005, um jogo mexeu com a imaginação de muitos meninos que gostavam de ir no salão lá para deixar o cabelinho na régua. A minha régua era uma cuia e ficava bem estranho assim. Porque lançaram um jogo sobre a mansão Playboy, você lembra? Também era meio que The Sims, só que aqui se controlava o Hugh Hefner, o dono da Playboy, e tinha que gerenciar a mansão Playboy. E nos anos 2000, a Playboy era uma verdadeira febre. A coelhinha do mês virava notícia e tudo mais. Jogar um jogo onde você fazia o que quisesse na mansão Playboy, isso é um sonho? Isso é verdade? Né? Era o que a gente pensava. E como você interpretava o papel do poderoso chefão da revista, não dava pra ficar só aproveitando por aí. Você tinha que manter um bom relacionamento com as modelos e tinha 3 opções pra você seguir: romântico, profissional ou casual. E isso era importante, porque todo mês você tinha que lançar uma revista. E para isso você precisava escolher as modelos, as roupas, gerenciar os gastos, escolher artigos e mais um monte de coisa para a edição ficar boa. Era bem mais complexo do que os outros jogos nesse estilo. Mas continuava sendo um jogo 18+, porque nas festinhas sempre dava para terminar a noite com alguma das meninas que você tinha desenvolvido um relacionamento amoroso. E os gemidos e as posições que eles ficavam definitivamente não era para criança. Agora, eu queria lembrar de um jogo aqui meio da Deep Web lá dos anos 90 que quase ficou secreto pra sempre. Eu tô falando do Thrill Kill, né? Que era pra ter sido um jogo de luta de 1998 pra PlayStation 1. Olha se você lembra. Esse jogo foi lançado por uma distribuidora que se chama Virgin Interactive, né? Que, assim, é até estranho. E ele foi produzido pela icônica Midway Games, a mesma responsável pela criação de Mortal Kombat e NBA Jam. Por que o jogo ficou meio secreto? Porque a EA Games comprou essa empresa em 98 e a EA não deixou ninguém fazer o lançamento. Mas por que ela não deixou? Porque era um jogo bizarro, extremamente violento e com a pegada meio perturbadora em alguns personagens. E assim, até meio sexual em outros. E tudo isso se enfrentando até a morte. Todo mundo queria ver como é que era esse jogo cancelado de luta que na época ia ser inovador, que permitia até 4 pessoas jogando juntas de uma vez só. Até que ele foi vazado nos anos 2000 e a gente finalmente viu o terror que ele era. Tinha um piromaníaco que tinha o corpo todo queimado, um caipira canibal, uma dominadora sexual que dava choque nos oponentes, 2 irmãos gêmeos grudados no mesmo corpo, tinha um torturador sádico também e por aí vai. Ao invés de você perder a vida, você ia ganhando uma barra de morte e podia ser morto por um golpe especial bem violento dos outros jogadores. Tem coisa que eu acho que é melhor não sair do papel mesmo, né? Esse é um bom exemplo disso. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você gostou, aquele nosso combinado, deixa o like, inscreve no canal e vai assistir mais vídeo aí, que tem um monte pra você ver, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!